Obon, tempo de reencontros. Os vivos recebem seus mortos com dança, luzes e oferendas. Mas, no meio dessa festa, há convidados que ninguém chamou. Porque, é claro, quando se abre a porta entre os mundos, nem sempre dá para controlar quem atravessa. Você conhece o lado escuro da Terra do Sol Nascente? Pois eu vou te mostrar. Especial Mês dos Mortos. Obon é o reencontro mais esperado do ano no Japão. É quando os espíritos dos ancestrais voltam para visitar suas famílias. Um momento de gratidão, mas também de vulnerabilidade. Pois se a luz guia os bons, ela também atrai os que vivem na escuridão. Você já ouviu falar nos Yurei? Eles são os fantasmas mais famosos do Japão. Sim, aqueles mesmo que você sempre vê nos filmes de terror japonês. Yurei significa literalmente espírito sombrio. Mas nem todos são iguais. Alguns voltam por amor, outros por ódio e ainda alguns apenas por vingança. Diferente das almas em paz, eles estão presos a algum sentimento mal resolvido. Arrependimento, culpa, rancor. Quer um exemplo? Vou te dar 3. Número 1. Os espíritos maternos. Mulheres que morreram no parto. Elas retornam, mas não para assustar, para cuidar dos filhos, ou pedir que alguém cuide em seu lugar. Número 2. Os fantasmas nobres. Aristocratas mortos injustamente, capazes de trazer desastres, pragas e até terremotos. Número 3. Esses de longe são os mais temidos. Os espíritos vingativos. Mulheres traídas, injustiçadas, assassinadas. Elas voltam para destruir a vida de quem as feriu. Muitos filmes de terror nasceram desse tipo de Yurei. Durante o período Edo, o Japão era obcecado pelos Yurei. No kabuki, nas pinturas, nas histórias populares. Uma das mais conhecidas é a de Oiwa, a mulher envenenada pelo marido, que voltou para arruinar a vida dele. Até hoje, atores que interpretam Oiwa no teatro fazem orações antes da peça, com medo de serem amaldiçoados. Você quer ouvir a história dela? Posso contar no próximo encontro. Mas continuando, os Yurei não ficaram presos no passado. Eles ainda vivem na cultura japonesa, nos filmes, nos rituais do Obon, nas preces aos ancestrais e no silêncio das noites quentes de verão, porque é justamente nessa época que eles mais aparecem. É como se, no Obon, todo o país estivesse pronto para ser assombrado. Talvez você pense, mas isso é só imaginação de gente impressionada. Pois bem, tente dançar Bon Odori sozinho e depois me diga se ainda acha que não está sendo observado. O Obon é curioso. Tudo é feito para receber os mortos, mas também para se proteger deles. O fogo das lanternas, as danças, até os pequenos animais espirituais que falamos na semana passada. Todos são símbolos para guiar, distrair ou apaziguar as almas. No fim, o Obon é festa e luta ao mesmo tempo. É a alegria pelo reencontro e o temor pelos que vêm da escuridão. Se você sente culpa por alguém que já morreu, cuidado! É nesse período que eles mais sentem você. Por isso, durante o Obon, acenda um incenso. Pode haver alguma alma sofrendo, esperando o seu pedido de perdão. Se você guarda mágoa de alguém que já se foi, abra o seu coração ou ofereça aquilo que não teve tempo de oferecer em vida. Reze por paz. Agora, se eles vão aceitar o seu pedido ou não, já é outra história. Bom, eu já vou indo. Afinal, o Obon também é tempo de reencontrar os amigos. Mas te espero para o nosso próximo chá, à meia-noite. Sayonara.